sejam todos bem-vindos ao nosso encontro sindical. Está no ar o programa Sindesc em Ação. Eu sou Priscila Odônio, jornalista do Sindesc, Isabel Cristina Gonçalves, a nossa presidente. Hoje nós temos aqui o Joelcio Flaviano Nils, que é advogado do sindicato, e vamos bater um papo sobre as negociações de database e a diferença do que é um dissídio. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Priscila, tudo bem? Isabel, como estão vocês? Na luta, né? Sempre? Sempre na luta. Então a gente gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre essa construção do que é uma negociação coletiva e quando que vai a dissídio, porque o pessoal tem um certo conflito de informação, né, nessa questão. Então tá bom, Priscila. Vamos tentar aqui hoje, né, esse trabalho aí que o sindicato está desenvolvendo agora de fazer esses vídeos explicativos. Acho que já de plano eu já quero, né, deixar aqui parabenizar a iniciativa do sindicato nesse aspecto, de trazer informação para a categoria, que é muito importante, né? É um tema que, assim, obviamente, se a gente fosse tratar, por exemplo, é tema já de dissertações, enfim, tem nas próprias faculdades de Direito, tem uma cadeira, às vezes, que fica uns 6 meses para falar só de direito coletivo do trabalho. Então nós vamos tentar aqui, nesse breve tempo, explicar algumas questões. Primeiro, Priscila, tem, assim, só para deixar claro o seguinte: o que é, né, um instrumento coletivo de trabalho, né, um instrumento normativo de trabalho? Ele é algo, já para a gente começar a entender, algo além da legislação trabalhista, além da legislação que já temos, notadamente através das nossas normas, das nossas normas normais, que valem para todo mundo, né? Então, a CLT, mas aí não é só a CLT, né? Hoje é a Constituição da República, tem leis esparsas, então não é só a CLT. A CLT, né, é um grande instrumento que tem validade até hoje, mas já foi muito misturada com várias outras legislações, inclusive a Constituição de 88 e, ultimamente, pela reforma trabalhista de 2017, que afetou muito as relações de trabalho. Eu nem quero entrar muito nisso. Então, o instrumento normativo, a norma coletiva, ela é algo além dessa legislação. Acho que é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês, né, para a gente começar a entender isso, que é algo que não está só na legislação normal que vale para todo mundo. Então, aí nós temos que entrar num outro conceito que chama-se categoria, né? O que é uma categoria? Uma categoria profissional que ainda vale, né? Ainda está em vigor. Então, nós temos a categoria dos bancários, né, que todo mundo conhece, a categoria dos vigilantes, a categoria dos metalúrgicos, e assim várias outras categorias, e temos a categoria dos profissionais de enfermagem, que é o nosso caso. Que o sindicato... Então, é que dentro da saúde tem outras categorias. Mas, enfim, eu entendo a preocupação da Cris. O sindicato representa, né, a enfermagem e os trabalhadores da área de saúde, sindicatos, empregados em estabelecimento de serviço de saúde. Então, quase deixa um muito plano claro. de atividade, né? Então, esse instrumento normativo, né, que a gente está falando aqui, talvez esteja um pouco ainda, quando eu falo em instrumento normativo, ele fica um pouco vago, assim, meio difícil de entender. Vale para esta categoria, vale para esta representação. Então, é algo além da legislação trabalhista. Estou frisando isso, né? Como que se forma esse? Isso, porque é uma outra lei, né? Uma lei que vale além da lei normal. É importante dizer isso, porque as pessoas acham, né, que é natural ter. Eu já tenho esse direito. E não é verdade, esse direito Está tem. na lei. Exatamente. Eu acho que é isso que eu quero deixar muito claro, porque esse instrumento normativo, ele pode ser retirado, ele pode perder e voltar para só o que está efetivamente na lei, tá? Então, a construção de um instrumento normativo. Então, o que são os instrumentos normativos? Eu ia chegar nisso. Então, nós temos 3, basicamente, né? Basicamente, 3 instrumentos normativos. Temos, primeiro, o acordo coletivo do trabalho, que é um instrumento normativo que vale entre o sindicato e uma determinada empresa. Nós temos a convenção coletiva de trabalho,
que ela é firmada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal, e temos a sentença normativa, que é, como o nome diz, uma decisão judicial que vai valer daí, no âmbito daquela sentença, para o que foi ajuizado aquela ação, que se chama ação que vai culminar na sentença normativa, chama-se dissídio coletivo. Tá? Eu já tive um acordo individual ou para um só determinado grupo que o juiz decidiu. Não. Então, tem um processo que é, por exemplo, um processo de alimentos, né? Processo de separação. Aí tem um processo que é chamado de dissídio coletivo. Que não é a campanha salarial. Que é o nome de uma ação que é ajuizada. E aqui, quando se fala ajuizada, ela tem três pessoas, né, que podem ajuizar o dissídio coletivo, três entes, eu diria, né? Pode ser tanto o sindicato de empregados, primeiro deles, ou o sindicato de patrões, ou o Ministério Público. Então, nós temos três possibilidades de pessoas capazes para ajuizar a ação de dissídio coletivo, que vai culminar numa sentença normativa, né, que é a sentença resultante do dissídio coletivo, que é comumente as pessoas conhecem como dissídio coletivo. Mas, na verdade, então, é a última instância de uma negociação, né? Até chegar nessa instância, né, a gente tem o processo de negociação coletiva. Que é a construção da convenção ou do acordo coletivo, certo? Que é a nossa database. Então, no caso do Sindesc, a database é em 1º de maio. Então, primeiro se estabelece a negociação coletiva e, enfindando o período sem uma solução desse conflito, aí sim vem o processo de instauração do dissídio coletivo, que eu gostaria que o doutor Jorge também explicasse esses momentos para os trabalhadores, né, que é basicamente o que a gente está vivendo um pouco agora, né? Que nós chegamos a um impasse que não foi fechado, não foi concluído, não se assinou a convenção coletiva, porque teve uma assembleia anterior para poder autorizar a assinatura da convenção coletiva. Como a assembleia, se ela autorizar, se assina a convenção coletiva de trabalho. Se ela não autorizar, se inicia o processo desta ação que você citou como um processo onde o sindicato substitui os trabalhadores perante a Justiça do Trabalho. Como se dá? Explica direito para a gente como é isso. Cris, é muito apropriada a tua pergunta, porque além de recomendável, né, em qualquer situação jurídica, né, se estabelece, inclusive nos processos individuais, a gente tem muito claro isso quando a gente faz questão de família, né? Então, lá tem uma briga do casal, ou enfim, tenta se negociar. Não é isso? Não é a prudência, não diz isso? Tenta um acordo. Em qualquer lugar, no mundo, as pessoas civilizadas tentam vamos conversar para ver. E não se estabelecendo, não sendo possível se estabelecer um acordo, é que se vai para um estágio superior, né? Entrar com uma ação propriamente dita. Então, além de recomendável, né, muito bem apropriada a tua pergunta, ela é obrigatória. Tá? A lei diz, é obrigado a se estabelecer uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores para tentar se chegar a um denominador comum, que seria o conveniente chegar na convenção coletiva, se estabelecer um instrumento normativo por negociação, que seria a convenção coletiva. Então, assim, todo esse processo, como você já havia dito, né, Cris, ele inicia, né, anteriormente o que a gente conhece de database. A database, ela é uma data... Referência. Isso, Priscila, uma data referência onde se renovam
a cada um ano ou até 2 anos, as cláusulas constantes da convenção coletiva, ou do nosso instrumento coletivo de trabalho, que pode ser um acordo, pode ser uma sentença, pode ser a convenção, como eu disse antes. Significa que, vencida essa data base, esses direitos permanecem? Não, né, Cris? Não. São devidos? Não, não. E assim, daí, por isso que eu falo para vocês que a matéria começa, ela é um pouco mais complexa, né? Porque até então, né? Até, eu não me lembro quando, recentemente, houve um julgamento do STF, que ele afastou por completo, a chamada ultratividade da norma coletiva. O que era a ultratividade da norma coletiva? A convenção coletiva, passada a data base, se não se estabelecendo um novo instrumento coletivo de trabalho, a convenção, o instrumento normativo anterior, valeria até que se estabelecesse uma nova norma. Essa chamada ultratividade, esse instrumento, esse mecanismo jurídico que havia entendimento na jurisprudência. O que é a jurisprudência? É o entendimento majoritário da Justiça do Trabalho, inclusive o TST entendia que a súmula 277 do TST entendia que era possível a manutenção da convenção coletiva anterior até que se estabelecesse, e foi derrubado por um julgamento do STF recentemente, cerca de 1 ano e meio a 2. Então, hoje, terminaram a vigência de uma norma coletiva, ela deixa de ter vigência e volta, por isso que eu insistia, Priscila, Cris, que o instrumento normativo ele é algo além da legislação. E não se tendo vigência da norma coletiva em função da não existência mais da outra atividade, o que nós temos é só a aplicação da lei como um geral. A lei geral, a CLT, como você reduziu, né? Só a CLT se aplica àquela categoria. Enfim, e como é que se estabelece? Bom, aí, como é que se restabelece? Ou se faz um novo acordo, ou se tem uma sentença normativa em vigência. Eu tenho que fazer o dissídio coletivo. Eu tenho que fazer uma ressalva na categoria dos empregados da saúde, né, representado pelo SINDESC. Eu digo assim, na convenção coletiva assinada pelo SINDESC, tem situações de sindicatos que não constam isso que eu vou dizer, tem um mecanismo na nossa convenção que prevê a outra atividade da norma por 60 dias. Tá? Então, até primeiro... Então, mas é que eu tenho que fazer essa ressalva porque existe, né? Mas não é em todos os sindicatos da saúde que tem isso. Então, no SINDESC, com o Sindipar, nós temos essa previsão. Como você bem lembrou, já venceu também. Já venceu também. Uma das coisas que a gente pode perder, no caso de que as empresas resolvam não cumprir mais a convenção coletiva, é a nossa jornada de trabalho de 36 horas semanais, que é uma conquista histórica desde 1989. Que não está na CLT. Que não está na CLT, que não está em nenhuma lei, e que muitas pessoas acham que é direito adquirido, mas que não compreende que a convenção coletiva, quando ela perde a vigência, esse direito deixou de existir e, portanto, ele poderá voltar a fazer 44 horas, caso assim as empresas quiserem. Olha, Cris, é uma possibilidade muito concreta. Não tendo convenção coletiva, volto a dizer, por isso eu comecei pela introdução, vale a legislação trabalhista normal. Né? E na convenção trabalhista normal, a jornada prevista pela nossa Constituição de 88 é a jornada de 44 horas. Né? Você muito bem lembrou, a jornada de 36 horas semanais com 6 horas diárias, não, 36 semanais, ela está prevista na nossa convenção coletiva. Assim como existe categorias da área de saúde em outras cidades, em outros estados, que não tem uma jornada de 36 horas. Tá? Então, basta fazer uma simples pesquisa no Google que a gente consegue identificar isso. Tem categorias da saúde em outros estados
que a jornada é de 44 horas Na maioria semanais. deles, na verdade. Tem 40, tem 42, tem, assim, tem variados, tá? Um pouco que eu me lembro que eu vi. 36 Tem outros que tem 36, igual a gente, é verdade, mas tem estados que não, a jornada não é de 36 horas. E dentro da nossa convenção não é só a jornada, né? Tem auxílio alimentação. Sim, tem um exemplo. Tem a... De um direito, né? Que muitas pessoas falam, mas que tanto tem nessa convenção? São vários direitos. E um dos mais importantes, além do auxílio alimentação do piso, é a jornada de trabalho de 36 horas semanais. Mas eu quero voltar para resgatar o nosso... A negociação. Bom, concluímos a negociação, não chegou ao impasse, não teve. Daí, para estabelecer o dissídio, esse processo, o que é preciso? Então, primeiro, um dos requisitos fundamentais que eu estava dizendo para ti é a prova da negociação. Né? Um dos, tá? Prova da negociação. Então, como é que se prova a negociação? Bom, nós tivemos já tivemos nessa database algumas reuniões de negociação. Então, a gente tem lá as atas, enfim, que já vão demonstrar que houve a negociação. Agora, para o dissídio, há uma prova além da negociação, que é a não obtenção de um acordo entre as partes. Então, que as partes não chegaram ao comum acordo para realização da convenção coletiva. Né? Hoje, pela previsão da nossa convenção, da Constituição da República, tem que, para ajuizamento do dissídio, deve haver um comum acordo entre as partes, entre o Sindicato de Trabalhadores e o Sindicato Patronal, de que tem a intenção de ver ajuizada aquela negociação coletiva, analisada aquela convenção coletiva pelo Judiciário. Então, assim, tem que haver uma concordância do Sindicato Patronal para que a gente entre com o dissídio coletivo. O inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro, né? Quando se fala de dissídio coletivo de natureza econômica. Tá? A empresa ou o sindicato patronal, para entrar com o dissídio coletivo, ele precisa da autorização do Sindicato dos Trabalhadores. Sim. Nós temos que daí fazer uma diferença entre dissídio coletivo de natureza econômica, que vai discutir questões econômicas, e o dissídio coletivo de natureza jurídica para declarar abusividade de greve, tá? O dissídio coletivo de greve, como chamamos. Tá? Então, porque recentemente, né, nós tivemos as últimas greves, dois dissídios ajuizados pela entidade patronal, que eram dissídios de greve, que pretendiam, né, como objetivo final, declarar a abusividade da greve, assim, para as pessoas entenderem, declarar a ilegalidade da greve. Não é ilegalidade, porque a greve é uma questão legal, o que há quando há uma utilização abusiva desse instrumento. Então, e é o que a gente acabou verificando na prática, que o judiciário naqueles dissídios deram sentenças bem pesadas, assim, né, para a gente, que praticamente inviabilizava a continuidade da greve. Né? Então, assim, um requisito é a nossa... Este dissídio de greve não necessita do consentimento dos dois, né? das partes. Um só. Então, Patrão. no caso, vai ser o patrão geralmente, e tem outra pessoa, outra entidade que também tem capacidade jurídica para ajuizar essa ação, o Ministério Público do Trabalho. Tá? E o Ministério Público do Trabalho só não o fez porque já havia, né, ele até comunicou para nós, porque já havia um dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato Patronal, na questão do dissídio de greve. Né? Voltando para o dissídio de natureza econômica, o que é o dissídio de natureza econômica? Já está dito, né? Uma sentença que vai buscar a solução não negociada mais, né?
por determinação do juiz, é o que o juiz pensa, nas questões econômicas da convenção coletiva. Né? Econômicas e sociais, muito bem lembrado. Então, mas ele chama só de econômica, mas enfim, vai julgar toda a convenção coletiva. Então, o primeiro exaurimento das possibilidades de negociação entre as partes. Então, esse é o primeiro requisito. Segundo, nós temos que juntar, daí, Cris, fazer uma juntada nesse distrito coletivo, supondo que a gente, que é a juíza, né? Sindicato patronal de empregados, todas as negociações que a gente veio realizando para demonstrar isso. Da última campanha, no caso. Desta última campanha. Essa da database que está em jogo. Né? Então, agora aplica o conceito de database novamente. Né? E aí o que a gente junta? A pauta de reivindicação, que foi aprovada, tem que juntar a ata da Assembleia De aprovação de pauta. de aprovação, não, todas as assembleias de aprovação de pauta, de rejeição da última proposta patronal, né? Enfim, e daí fazer toda uma fundamentação da importância, né? E juntar a nossa última convenção coletiva, enfim, é um processo. Nessas rodadas de negociação, né, depois da pauta de reivindicação encaminhada aos patrões, eles fazem a assembleia deles para avaliar o que foi mandado e depois juntam-se as duas partes. Quem conversa nessas mesas de negociação? O jurídico daqui, mais a direção, com o jurídico de lá e a direção de lá, só a direção? Como que se dá essas conversas de negociação para eles chegarem a alguma proposta para apresentar e a gente levar para a Assembleia, para os trabalhadores? Olha, Priscila, de um modo geral é o seguinte, né? Do ponto de vista, sempre que... Antes de ir para o tribunal. Sim, sim. Sempre tem negociações entre as diretorias dos sindicatos, né, ou seus representantes, e normalmente são acompanhadas pelo jurídico. Eu acompanhei praticamente todas as negociações que houveram nessa rodada, nessa última database. Né? E as duas partes fazem suas defesas ali. Sim, obviamente, né? Eles argumentam, enfim, trazem assessoria técnica. A gente também, o CID do DIESE, é o nosso parceiro, obrigado Cid, que a gente nos alimenta com os dados, né, do que a economia tem trazido, do que, enfim, dados do mercado. Entendi? O Cid hoje é assessor exclusivo nosso. Ah, é? Ele não é um assessor, mas do DIESE perdão. Ele é contratado pelo Sindesc para dar uma assessoria especial. Então, Era do DIESE. Então, além do advogado, né? O assessor financeiro. E é necessário esse tipo de informação, porque, Cid, quantas demissões, como é que aumentou o salário? Como é que está a inflação, o poder de compra, ele que é ele que tem essa. Então, esses dados são levados para lá. E os patrões também, né? Os patrões, não, porque o insumo subiu, porque não teve repasse, tem os argumentos deles, enfim. E é uma discussão, né? Ou seja, em qualquer outro processo de negociação, né? Eu gosto de usar muito o exemplo de um caso de família. A mãe vai falar de um jeito, o pai vai falar do outro, né? E, enfim, o marido de um jeito, a mulher do outro, enfim, ambos podem ter razão ou ambos não, enfim. E continua esse debate e a gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai conseguindo afunilar, muito bem lembrado, conseguir compilando algumas coisas que vai chegando em alguns pontos e que restam poucas coisas para negociar. Mas às vezes tem algumas coisas que são as mais importantes, né, que realmente pegam para todo mundo, que é a questão do índice da correção do salário, né? Vão aumentar, não vai, quanto, vai ter ganho real, não vai, é onde realmente as condições acabam não dando negociação, em muitas delas, que eu acho que é o caso agora, está um impasse no índice de reajuste, né? Até muito em função do piso nacional da categoria, mas não é nosso objetivo discutir isso aí. Mas é um elemento que efetivamente travou a nossa negociação esse ano. Além de outras tantas coisas, isso também travou. Então, te respondendo concretamente, há sim várias negociações e a gente vai conseguindo avançar em muitas questões. Tá? E aí nós levamos isso para a categoria nas assembleias, aprova-se ou não aprovando, volta para a greve. Eu achava, né, até esta última nossa negociação, que só ia a DCID depois, quando
chegava na greve, não tinha acordo, não tem mais como continuar com greve, daí o juiz se metia na conversa. Mas não foi isso que aconteceu. Não, Cada momento é uma realidade diferenciada, né? Dessa vez não fizemos a greve da campanha salarial. Porque havia uma greve do Piso Nacional da Enfermagem acontecendo, que foi por 2 vezes violentamente atacada pelo tribunal, pela decisão do dissídio de greve, né? Que trouxe um índice que regulamentou a greve de tal forma que esvaziou a greve. E é importante dizer, até isso, para que os trabalhadores entendam, que essa regulamentação não depende da vontade política, nem pessoal, nem nada da direção do sindicato, bem como não depende da intenção do sindicato patronal. Ela depende exclusivamente de uma decisão do juiz. Regulamentação do dissídio coletivo. Não, dissídio de greve. Então, acho que muito bem lembrado, vocês duas aqui agora, na realidade, coincidentemente, tem algumas peculiaridades dessa negociação. Nós temos 2 greves que não foi dada a renovação do negócio coletivo. Não era da database, assim, para simplificar a conversa. Né? Era uma greve em função do piso nacional. Então, em função da proposta propriamente dita colocada na mesa de renovação da convenção coletiva, nós não tivemos greve. Né? Não tivemos. Então, a greve foi o que eu disse. Então, eu tinha aquela... Porque sempre foi um padrãozinho, né? Negocia, não aprova, greve. Aí... Dissídio. Vai lá para negociação no tribunal. Então, e agora não foi dessa forma que discorreu. Só não chegamos em acordo nenhum. E não tem mais como negociar. Está exaurida. Na verdade, existe talvez uma única possibilidade, que seria quando se instaurar o dissídio econômico, normalmente o tribunal, é uma tradição, né? Convidar as partes a tentar uma última composição. Tá, verdade. Mas tem um diferencial que eu quero te falar que é significativo. O quê? Posso? Sim, claro. Por favor, você é o convidado. Mas é que pegando bem o que a Cris está falando, bem o que a Priscila e tu está falando, assim, era um joguinho atrás do outro. Qual é a diferença de a gente ajuizar o dissídio agora e esperar o julgamento? Não tem greve? Não tem greve. Né? Não vai, porque nós não fizemos greve, a não ser que a gente resolva fazer uma greve, né? Para... Forçar. Não podemos fazer isso. Forçar a negociação com o patrão, isso. Né? Então, nesse aspecto, sim. Mas, agora a gente vai ajuizar o dissídio, Cris, e vamos esperar. Daí entra na pauta normal do tribunal, que tem vários julgamentos, tem outras coisas lá, é o pleno que tem que se reunir e tal. Qual é a diferença do dissídio de greve? Eles marcam imediatamente essa. Porque trabalha com vidas, né? Porque tem uma situação que é emergência tal, que faz com que a pauta do tribunal seja desmantelada, ou seja, eles põem como prioridade e marcam 1, 2 semanas, no próprio dia, a gente já viu, sabe? E adianta a pauta, atropela a pauta, marca e tenta fazer uma conciliação. Né? Então, essa é a grande diferença desta negociação, né? no meu ponto de vista. Então, como estava falando, assim, a pauta normal do dissídio, ele vai aguardar uma data que o tribunal vai marcar, e aí, como não entra no processo de urgência e de emergência, vai aguardar. Pode ser daqui a 2 meses? Pode ser daqui a 6 meses? Pode ser daqui a 6 meses, essa primeira audiência que tu está falando. Daí vamos sentar as partes para tentar conversar. Mas não é uma coisa tão urgente, ou tão que o tribunal dê prioridade, como é no caso de um dissídio de greve. Tá? Você vê que aquele dia ajuizou o dissídio de greve antes da greve. Antes da greve. Falamos, vamos fazer greve. Sim, já está no tribunal. Então, essa é uma outra questão. Mas né? esse tempo tem um tempo limitante? Não, é no máximo em tanto tempo. Para marcar a audiência, para marcar resolver o dissídio ou não? Priscila, agora você falou um termo ainda que é um pouco mais complexo, né? Resolver, né? Resolver, pelo tribunal, assim, é uma sentença. Processo, de um modo geral, Cris, no tribunal,
Depende da pauta, depende da complexidade, depende do relator que vai cair, depende de uma série de circunstâncias, Por isso, entendeu? Bom, quanto tempo demora um processo judicial? É um processo judicial, dissídio coletivo, ou dissídio coletivo, diferente da convenção e do acordo, é um processo judicial. Tá? Não está nas nossas mãos, apesar que dificilmente está, né? Mas assim, não tem um prazo específico, tá? Ah, mas assim, costuma-se julgar em quanto tempo? Ah, daí a pergunta muda um pouco, né? Muda um pouco, mas não para resolver, eu diria. Quanto tempo você acha que pode levar para a primeira audiência, sem greve? 3 meses. Quanto tempo você acha que leva para julgar? Tem julgamento ainda. 1 ano e meio, não é? Isso que eu falei, não resolve. Resolve com o julgamento? Não, porque pode ter recurso para o TST. Diferentemente. Pode levar 2 anos, 3 anos, a gente não tem. Diferentemente, Cris, inclusive esse processo ele é ajuizado direto no tribunal, tá? As outras ações te ajuiza na vara. Esse tem uma instância diferenciada, que a gente chama, né? Pode ter um retroativo ou não? Como assim? Não entendi. Da data, o ganhar. Vai ser retroativo? Pode. A maio? Pode não ter? Pode. Pode ser dali em diante. Então, depende do que o juiz vai julgar. Tá? Depende do entendimento pode dele. Perder direitos? Pode perder direitos já conquistados. Pode ganhar? Pode ganhar direitos? Pode. Olha, é um pouco mais difícil, sabe? Eu acho que é muito mais provável a gente perder. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que a justiça do trabalho, né, não é uma crítica especificamente a ninguém, a um juiz, nada, mas de um modo geral, estruturalmente, ela não tem mais aquela visão paternalista ou protecionista que vigia no direito do trabalho. Havia um entendimento, né, de um princípio protetivo. Tá? Não, a justiça do trabalho é protetiva do trabalhador. Gente, quem falar isso hoje não está acompanhando o que está acontecendo. Não é mais protetivo. Tá? Não estou dizendo que também é algoz. Um exemplo foi a decisão do dissídio dos Correios o ano passado, que houve uma perda de 60% dos direitos contidos na Convenção. Então, hoje prevalece muito ditado, né? Pelo espírito que se implantou pelo próprio STF, né? O princípio da liberdade de negociação entre as partes, ou seja, hoje é muito mais uma contratação civil do que uma contratação trabalhista propriamente dita, né? Isso não era assim. A Justiça do Trabalho até um determinado... isso eu acho que no milênio passado, na década passada, onde eu me criei, né, do ponto de vista de ser advogado desse contexto, de muitos advogados, muitos amigos, inclusive muitos... tinha sim o entendimento do direito protetivo do trabalhador. E hoje, gente, eu posso afirmar categoricamente, não é assim, tá? Nós derrubamos há pouco tempo, a reforma trabalhista, ela foi um marco para a gente, né? E isso também impacta, Cris, nos direitos coletivos, na convenção coletiva. Foi um marco muito significativo essa reforma trabalhista que nós perdemos muitos direitos, né? Até então, vamos lembrar, vocês estão lembrados disso, havia a tal da sucumbência para o trabalhador, o que é um absurdo, né? O trabalhador tinha seus direitos ultrajados pelo empregador, entrava com a ação e se eventualmente não conseguisse provar, e eu não estou dizendo que ele perdeu, é porque ele não conseguiu provar, porque a prova é um ponto difícil, ele era condenado na sucumbência. Então, além dele perder os seus direitos, perdia na ação e tinha que pagar a sucumbência. Sucumbência patronal, né? Essa sucumbência para, né, que era pago para o sindicato, o advogado do patrão. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas deixaram de entrar com a ação, infelizmente. Isso foi suspenso, não estou falando que não voltou atrás, mas foi suspenso pelo STF, então hoje a aplicação aí da sucumbência está mitigada. Eu estou falando tudo isso para a gente não achar que a justiça do trabalho está a favor do trabalhador e, consequentemente, também uma ação
de um dissídio coletivo seja simplesmente benéfica. Então, por isso que eu digo que é muito mais possível a gente perder do que a gente ganhar. Podemos ganhar? Podemos. Algumas. E assim, o ganhar para mim seria, no mínimo, manter o que a gente tem hoje. Tá? Em outras Você não tem palavras, claro. é melhor um acordo mediano que garanta todos os direitos já estabelecidos do que uma péssima decisão dos trabalhadores. Olha, quer dizer, lamentável falar isso, mas é desse jeito. Tá? Porque a gente tem conseguido vários acordos coletivos, várias convenções coletivas, a gente tem conseguido manter e ainda progredir em pequenas coisas. Apesar de serem pequenos avanços, a gente ainda tem conseguido, sabe? Se a gente pegar o histórico aí dos últimos 10 anos ou 15 anos das convenções do SINDESC, nós conseguimos avanços no ganho real. Né? A inflação dava 3%, 4%, a gente conseguia 6% de reajuste. A gente conseguiu avançar e muito nas negociações no auxílio alimentação, tá? Onde era uma perspectiva Foi uma negociação. criação dessa convenção coletiva. Então, que era... Porque não existia. Sim, ela foi criada há uns 20 anos, 25 anos. Foi, já tem uns 20 anos, acho. Então, porque era uma possibilidade viável, né, para ambas as partes, tá? O que ficava, para ambas as partes era bom, porque criava um auxílio que é bom para todo mundo, né? E assim, também para os empregadores também, porque tinha uma questão de incidência tributária que para eles também é favorável. Então, esse é o acordo possível, né? Onde agrade, ou pelo menos seja bom, ou menos ruim para uma das partes e acaba beneficiando todo mundo, né? Então, Nós queremos fazer um programa onde a gente possa passar para os trabalhadores um pouco mais do que são os direitos da Convenção Que existe Coletiva. dentro Que é importante, eu acho que eles entenderem mais aprofundadamente essa questão. E eu queria perguntar, doutora, assim, agora o nosso dissídio, ele é válido desta database deste ano, no caso, né? Maio. No próximo ano, maio de novo. Nova Sempre negociação, maio. começa tudo de novo ou fica tudo suspenso até que... dependendo. Não, ano que vem, novamente, outra negociação. Outra Se negociação. não houver negociação agora, está falando disso? Foi a dissídio, vai a dissídio. Vamos também. esperar o julgamento. Espera o Marcou julgamento. para 3 anos, é isso? Não Fica sei, nesse vácuo. Ano que vem, nova negociação. Começa tudo de Lógico. Mas tudo de novo. Você tem que fazer, mandar a pauta de indicação, marcar as negociações. Mas a Assembleia... Mas é obviamente, né, que vamos supor aqui, né, estamos aqui, eu e você está me devendo os aluguéis, né? Aí não me pagou, ficou um ano sem pagar. O ano que vem a gente vai para a renovação. Vamos sentar daí, Priscila? Vamos negociar isso, o aumento do aluguel? Vamos. Você não me pagou nada ainda, daí como é que a gente vai renovar? Pois então. Então, é a mesma coisa, né? Mas a conversa continua, né? É a mesma, então, vai me pagar o passado ou não? Como é que a gente vai negociar para frente se não me pagou o passado? Então, obviamente, né? O protocolo vai existir. É um protocolo, mas obviamente que a gente não consegue discutir o futuro sem discutir o passado que está em aberto, né? Como é que eu vou discutir a próxima negociação coletiva sem falar da negociação coletiva passada? É como o aluguel do contigo. Eu quero renovar o aluguel contigo, certo? Mas e o passado, tu não me pagou? Né? Acho que fica mais claro assim, né? Exato, exatamente. Mais alguma ponderação, Cris? Eu gostaria só de fazer um comentário dos próximos programas, que o nosso convidado de hoje, que é o Gelson Flaviano Luz, ele é autor deste livro sobre substituição processual trabalhista. Eu acho que a gente vale a pena ter um programa específico sobre esse assunto, para a gente aprofundar, para os trabalhadores entender o quanto o sindicato representa eles. Que a representação não basta só pela vontade política, a representação é uma decisão jurídica, né? Que o sindicato representa juridicamente. No caso, nós estamos falando da convenção coletiva, né? Então, quem pode negociar, quem pode assinar a convenção coletiva, no caso, é os sindicatos, tanto de trabalhadores quanto de patrões. Porém,
não é só esse tipo de substituição que a gente pode e tem esse poder de delegado a nós. Existem outras substituições que nós gostaríamos depois de ter o Gelson um dia falando mais sobre esse trabalho que ele desenvolveu. Bom, Cris, será um grande prazer vir aqui falar sobre este outro tema também que você muito bem lembrou, que é a questão do papel do sindicato, né? Então, confunde um pouco, né? É um tema um pouco técnico, óbvio, substituição processual trabalhista, mas dá para esmiuçar e deixar bem claro para todo mundo o que é essa questão, esse poder jurídico do sindicato. Você muito bem lembrou, é um poder que o sindicato tem para a nossa legislação, tá? Então, autorizado pela lei, nós podemos entrar com ação em nome dos trabalhadores. Mais ou menos é por isso aí. Como convenção coletiva, né? Que é um poder jurídico que nós temos de negociar, de assinar. Hoje, uma comissão, um grupo de WhatsApp não tem poder de negociar, né? Acho que não. Então, pode substituir nem assinar um documento. Porém, essa assinatura da convenção coletiva, ela se dá somente com autorização da Assembleia. Se a Assembleia não autorizar, nós não podemos Por isso a assinar importância também. da participação. Então, é um poder limitado, né? Ele é limitado ao poder dos trabalhadores. No Estado Democrático de Direito a gente vive desse jeito, né? Ou seja, é submetido às Que instâncias é coletivas. muito bom, porque a gente faz a construção coletiva. A democracia é assim, né, Cris? As instâncias coletivas. Continuamos defendendo a democracia. Lógico. Sempre. Muito obrigada, doutor Gelson, pela sua presença, pelo seu conhecimento que veio compartilhar aqui conosco, Isabel Cristina, né? Também, muito obrigada por estar compartilhando com a gente, de fazer esses momentos de entrevista e debate. Então, esse foi o nosso programa Sindesc em Ação. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, Sindesc Curitiba, no YouTube, e até o próximo.